aplicação da lei penal. A aplicação da lei penal, artigo 1º ao artigo 12 do Código Penal. Ok? Então vamos lá. Vamos começar então pelo artigo 1º, que diz o seguinte, o artigo 1º. Não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia cominação legal. Bom, esse artigo 1º, ele consagra dois princípios. Primeiro princípio, princípio da reserva legal, que significa o seguinte, princípio da reserva legal. Só a lei pode criar crime e pena. O princípio da reserva legal é isso. Só a lei pode criar crime e pena. E o segundo princípio é o princípio da anterioridade, ok? O princípio da anterioridade significa a lei que incrimina deve existir antes do crime. Anterioridade significa isso. A lei que cria crime ou pena, para ser aplicada, tem que existir antes do fato. Em outras palavras, o princípio da anterioridade é a irretroatividade da lei que prejudica o réu. Em outras palavras, é isso. A lei que prejudica o réu não pode retroagir. Ok? Qualquer lei que prejudica o réu, ela não vai poder retroagir a fatos anteriores. Então, o princípio da anterioridade é isso. A lei que cria crime, que cria pena, em suma, a lei que prejudica o réu, ela só será aplicada se ela já existia, se ela estava em vigor, ao tempo do fato criminoso. Ok? Esse é o princípio da anterioridade. Porque se ela ainda estava no período da vacatio legis, ela não vai ser aplicada. Então, surgiu uma lei aí criando um crime, mas está na vacatio legis. Na vacatio legis, ela não é aplicada. Quem praticar o fato na vacatio legis não vai responder. Ok? Então, a lei só vai ser aplicada se quando se praticou o crime, ela estava em vigor. Ok? Então, o artigo 1º tem dois princípios. O princípio da reserva legal e o princípio da anterioridade. Tudo bem. O princípio da reserva legal, então, só a lei pode criar crime, só a lei pode criar penas. Ok? Então, proíbe que o crime e a pena seja criado através de costume, analogia, arbítrio judicial, decisões judiciais. Então, uma decisão judicial não pode criar crime. Uma analogia não pode criar crime. Ok? Costume não pode criar crime. Só a lei pode criar crime. Por mais grave que o fato seja, se não houver lei incriminando, não é crime. Não é, por exemplo, o incesto, que é relações sexuais entre parentes. Incesto significa isso, relações sexuais com parentes. Imaginemos que o pai seja amante da filha maior de 18. O pai é amante da filha que tem 18 anos. O que é isso? Nada. Ah, mas é grave, mas não é nada. Por quê? Criminalmente não é nada. Sob o ponto de vista do direito penal não é nada. Por quê? Não tem lei incriminando o incesto. O incesto não é crime. Então, se o pai é amante da filha maior de 18, ele não está praticando crime. Então, por mais grave que o fato seja, ele não será crime. Então, só a lei pode criar crime e pena. Ok? Muito bem. Que tipo de lei pode criar crime e pena? Lei ordinária e lei complementar. Ok? Então, o crime e a pena pode ser criado por lei ordinária, por lei complementar. E é claro, por emenda constitucional também, porque a emenda está acima da lei, né? Então, também poderia ser criada por emenda constitucional. Então, emenda constitucional, lei ordinária, lei complementar. O crime não pode ser criado através de medida provisória. A Constituição proíbe que a medida provisória verse sobre direito penal. Ok? Quando a Constituição proíbe a medida provisória sobre direito penal, leia-se sobre o direito penal que cria crime. É até possível medida provisória para beneficiar o réu. Para beneficiar o réu, tudo bem. Mas para prejudicar, não. Bom, então, a medida provisória não pode criar crime.
Lei delegada também não pode criar crime. Porque a Constituição proíbe lei delegada sobre direitos individuais, isto é, sobre matéria do artigo 5º da Constituição Federal. A Constituição proíbe lei delegada sobre matéria do artigo 5º da Constituição. E criação de crimes está no artigo 5º, inciso 40. Artigo 5º, inciso 40 da Constituição. Está no Código Penal, no artigo 1º, e no artigo 5º, inciso 40. Em suma, só a lei ordinária, a lei complementar e a emenda constitucional pode criar crime e pena. O crime não pode ser criado por medida provisória e não pode ser criado por lei delegada, porque é proibido lei delegada sobre matérias do artigo 5º e a criação de crime está no artigo 5º, inciso 40 da Constituição Federal. Ok? Bom, nós temos também aqui o chamado princípio da taxatividade. Princípio da taxatividade ou princípio do mandato certeza. Ele é mais conhecido como taxatividade, né? Mas taxatividade ou mandato certeza. Significa, a lei que cria o crime deve conter o mínimo necessário para identificar a conduta criminosa. Isso é a taxatividade. A lei não pode ser vaga, genérica. Lei que não pode criar um crime de forma vaga, de forma genérica. Senão ela é inconstitucional. Criar crime é conter o mínimo necessário. Não precisa definir todos os elementos, mas precisa definir o mínimo necessário da conduta criminosa. Então, princípio da taxatividade. A lei que cria crime deve definir o mínimo necessário para identificar a conduta criminosa. Ela não pode ser vaga, não pode ser genérica. Ok? Então nós temos tipos abertos e norma penal em branco. O que é um tipo penal aberto? Tipo penal aberto é aquele cuja definição da conduta criminosa é complementada pelo juiz. Isso é um tipo penal aberto. A lei não definiu todos os elementos da conduta. A lei não definiu todos os elementos da conduta. Então o juiz complementa. Isso é um tipo aberto. Por exemplo, rixa. Artigo 137. A lei diz: participar de rixa salvo para separar os contendores. Então o crime de rixa é um tipo aberto, porque o juiz complementa a definição da conduta criminosa. Ok? Porque é uma definição incompleta. Então, a lei, quando define o crime de forma incompleta, o juiz tem o poder de complementar, que é o que chama de tipo aberto. Porque a lei não precisa definir todos os elementos da conduta. Nós temos os tipos fechados, quando a lei define todos os elementos da conduta criminosa. Quer dizer, a lei foi muito detalhista, ela definiu todos os elementos. É o tipo fechado. Tipo aberto, quando a lei definiu o mínimo. E o juiz então complementa. Por exemplo, rixa, aborto, a lei define o mínimo e o juiz complementa. Ok? Agora, norma penal em branco, ou lei cega. Norma penal em branco é aquela em que o complemento da definição da conduta criminosa, é feito por outra lei ou por um ato administrativo. Quer dizer, o complemento vai ser feito por outra lei ou por um ato administrativo. Isso que é uma norma penal em branco. Quando o complemento é feito por outra lei, fala em norma penal em branca homogênea ou em sentido lato ou amplo. Norma penal em branco homogênea ou em sentido lato ou amplo. O complemento é feito por outra lei. Por exemplo, artigo 237 do Código Penal. 237 prevê o crime de casar conhecendo os impedimentos. Sujeito que se casa com uma pessoa sabendo que estava impedido. Casar conhecendo os impedimentos. Então, o sujeito que ficou viúvo e casou com a sogra. É crime, ele está impedido de casar. Bom, casar conhecendo os impedimentos matrimoniais. É uma norma penal em branco, em sentido amplo, porque os impedimentos emanam do Código Civil, que é uma outra lei.
Esses impedimentos constam no Código Civil, que é uma outra lei. Então, norma penal em branco em sentido amplo ou homogênea, quando o complemento da conduta emana de outra lei. Guarde esse exemplo, o artigo 237 do Código Penal, que prevê o crime de contrair casamento conhecendo os impedimentos. O complemento é feito pelo Código Civil, que é uma outra lei. Já a norma penal em branco em sentido estrito ou heterogênea, em sentido estrito ou heterogêneo, o complemento é feito por outra fonte, não é por lei, é por outra fonte, é por um ato administrativo. É feito por um ato administrativo. Por exemplo, a lei de droga. Quer dizer, quais são as drogas? A lei de droga não diz quais são as drogas. As drogas são aquelas especificadas numa portaria da Anvisa, que é um ato administrativo. Então, a lei de drogas é uma norma penal em branco em sentido heterogêneo ou em sentido estrito. Norma penal em branco heterogênea ou em sentido estrito. O complemento emana de um ato administrativo. Entenderam? Então, vejam só. Então, diferença entre tipo aberto e norma penal em branco. Tipo aberto, o complemento da conduta é feito pelo juiz. Ok? Norma penal em branco, o complemento da conduta é feito por outra lei ou por um ato administrativo. O complemento é feito por outra lei ou por um ato administrativo. Ok? Então, o princípio da reserva legal, então, só a lei pode criar crime, só a lei pode criar penas. A lei é regida pelo princípio da taxatividade, no sentido de que deve conter o mínimo de determinação da conduta. O mínimo. Não precisa definir todos os elementos da conduta. Não precisa definir todos, mas precisa definir o mínimo. Ok? E esse princípio da reserva legal se aplica às medidas de segurança, se aplica às contravenções, em suma, tá? Se aplica aí aos institutos penais aqui relacionados à criação de crime, então ou de pena, né? Todos os institutos relacionados ao crime e à pena, por exemplo, vai criar uma agravante, uma causa de aumento de pena, uma qualificadora, tudo isso precisa de lei, tá? Para criar crime e os aspectos relacionados ao criar crime e pena, né? E os aspectos relacionados ao crime e à pena, por exemplo, uma agravante, uma qualificadora, quer dizer, uma causa de aumento de pena, tudo isso vai precisar de lei, ok?